Olá pessoal do nosso Música Pro Paroxítona, estamos aqui mais uma vez para focar um grande álbum dos anos 70 que está completando aí 50 anos. E dessa vez é um motivo bastante especial porque é um cantor, um grande roqueiro, um grande cantor inglês que eu gosto muito, que toda a minha adolescência eu pude escutá-lo e apreciar sua música. Estou falando de Elton John. Elton John acaba dispensando comentários até pela sua história, já comentamos aqui desse grande hitmaker mundial. E hoje nós estamos mostrando aqui, focando um dos seus maiores álbuns, talvez o álbum mais famoso, que mais vendeu, que mais trouxe hits pro Elton John. É o Goodbye Yellow Brick Road de 1973. Em outubro de 1973, ele lançou esse álbum incrível, maravilhoso. É o seu primeiro álbum duplo. Então tá aqui ele com a banda e tal. Aqui a contracapa. A gente vai falar um pouquinho das músicas aqui. Temos os encartes aqui com as músicas. Muito legal esse álbum. Esse álbum tem uma história bastante especial para mim, que foi lá em 1974, 75, que eu conheci o álbum e já ouvia lá nas rádios e tal, e fazer aqui, abrir um parênteses aqui para lembrar de um grande amigo meu, já falei dele aqui, peço licença a vocês, o Edson, ou Minhão, que foi um grande amigo meu que nos deixou aí há 2 anos, e foi com ele que eu fui comprar o álbum, não especificamente essa unidade, né, esse álbum que é duplo, mas na época aqui no Brasil foi lançado esse álbum, só que é uma versão simples, somente um disco. E a partir daí, eu e o Edson, a gente ouvia muito esse disco, e a gente vai falar um pouquinho aqui das músicas que a gente gostava e apresentar para vocês, e vocês vão poder relembrar algumas delas que o Elton passou a cantar durante toda a sua carreira. Então fica aqui a grande lembrança aí desse meu grande amigo, que já não está mais com a gente, mas que eu pude curtir muita coisa aí com ele e conhecer aí o grande Elton John. Esse álbum vendeu mais de 30 milhões de cópias, esteve lá nos primeiros lugares da parada inglesa, depois na parada americana, e tornou-se aí pela revista Magazine, Key Magazine inglesa, está entre os 100 melhores álbuns ingleses de todos os tempos. Pela revista Rolling Stone está lá entre os 500 maiores álbuns de todos os tempos também. Um álbum bastante aplaudido durante toda a carreira do Elton. Esse álbum é composto de 17 músicas e nós vamos aqui mostrar somente 10 delas, que eu acredito que sejam os maiores sucessos e alguns até de gosto bastante pessoal e que acabou virando aí um lado B, e essas músicas acabaram sendo não mostradas aí dentro da carreira, mas são lindas canções, belíssimas canções. Antes desse álbum, Elton John lançou aqui o Don't Shoot Me, em 73 mesmo. Ele acabou lançando no início de 73 esse álbum, a gente vai falar dele um dia, que tem a música Daniel, Crocodile Rock, que também foi um grande álbum, que ele gravou lá no Chateau Hérouville, lá na França. É um estúdio que ele tinha lá. E antes desse álbum, ele lançou o On Chateau, falando aqui também lá do Hérouville, que também um maravilhoso disco, a gente já falou dele o ano passado aqui, falando do grande carro-chefe desse álbum, o On Chateau, que é o Rocket Man. Então, foi feita essa trilogia aí, e vindo aí a consagrar aí o Elton em 1973. Depois do Don't Shoot Me, Elton e sua banda foram passar aí umas férias lá na Jamaica e tal, descansar, se divertir, e acabaram tendo aí muita inspiração, ele e o seu letrista Bernie Taupin. E aí, como não tinha como eles gravarem lá na Jamaica, eles correram lá para a França e o Bernie Taupin fez as letras em menos de um mês,
entregou na mão do Elton John e o Elton fez as melodias aí em 3, 4 dias, ele terminou todas as melodias e correram lá para o estúdio de gravação com sua banda. Na verdade, tem lá o guitarrista do Elton, o David Johnstone, que é o seu engenheiro de som, um cara que vê todas as músicas, os arranjos e tal, David Johnstone. E também tem o Nigel Olsson na bateria e o Dee Murray no baixo. Infelizmente o Dee Murray nos deixou aí em 1992, aos 45 anos. Essa banda tocou a vida toda aí do Elton John. Somente lá no início dos anos 80 é que o Elton ficou com uma outra banda e eles acabaram não gravando alguns discos, mas a amizade continua a mesma, eles voltaram depois. E até nos últimos anos, aí, nas últimas apresentações do Elton, estava lá ainda o David Johnstone na guitarra, o Nigel Olsson na bateria e um pessoal bem legal lá nos vocais e tal, fazendo back vocals e outro baixista. Foi assim que o Elton acabou encerrando a carreira dele aí, nas últimas apresentações aí, mas essa é uma outra história. Voltando aqui então para o Goodbye Yellow Brick Road, a gente vai falar um pouquinho das músicas, como eu falei. O disco abre com Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding. Esse Funeral for a Friend é uma música apenas instrumental que o Elton fez e diz que seria a música do funeral dele. Né? Deixou já escrita essa música aí. Depois tinha uma música um pouco mais agitada e tal, que é o Love Lies Bleeding. Ele acabou juntando as duas músicas e resultou aí numa música de quase 12 minutos. E foi com essa música aí, com uma espécie de uma ópera rock. Bem legal a música, vocês vão gostar. Ele já tocou em vários shows dele. Abre aí o disco com Funeral for a Friend. A música fala um pouco de uma comparação entre a morte e uma grande frustração amorosa. Uma música bem legal, acho que vocês vão gostar. A segunda é muito conhecida, Candle in the Wind, que é Velas ao Vento. Ele fez em homenagem a Marilyn Monroe. Né? O Bernie Taupin fez uma letra lindíssima falando que ele era muito fã, que infelizmente ele não conheceu a Marilyn Monroe, e ele lamentava também a exploração que o cinema fez da Marilyn Monroe, e ela acabou morrendo precocemente. Quero também que essa música, depois, em 1997, essa música Elton John cantou no funeral de sua grande amiga, a princesa Diana. Aí o Bernie fez uma adaptação na música para Diana e ele acabou cantando no funeral. Foi lançado inclusive aqui um CD com essa gravação. O Elton prometeu que essa gravação, essa versão de Candle in the Wind para a princesa Diana, ele só cantaria no funeral dela, e realmente ele só cantou lá. Era uma grande amiga, uma grande perda na vida aí do Elton, a princesa Diana. Então, fica aqui a versão original de 73 para Marilyn Monroe, a Norma Jean. A terceira música é Goodbye Yellow Brick Road, a música título do álbum, uma música lindíssima, com certeza um dos maiores, está entre os 10 maiores hits do Elton John de todos os tempos. Sempre ele cantou no seu show essa música é baseada, ele lembra um pouco lá do Mágico de Oz, que a dupla ainda na infância gostava muito. E aí o letrista, o Bernie, ele lamentava aí ele não poder ter mais na infância essa lembrança do Mágico de Oz, dessa coisa que ele tinha na infância, dos simples que encantavam, e agora ele estava com a fama, com aquela coisa de ter que trabalhar bastante e estar rodeado de tanto sucesso. Apesar de ter buscado isso, ele lamentava. Então, esse Adeus Estrada dos Tijolos Amarelos tem muito a ver com essa questão da infância que ele deixou para trás. Depois tem uma música que particularmente eu gosto demais, eu deixei aqui, é This Song Has No Title, que ele fala que é uma canção que não tem título, que só tem melodia, só tem letra, e também leva um pouco eles aí essa questão da infância, daquela coisa que ficou lá para trás e tal. Uma música com piano maravilhoso do Elton John, uma música muito pouco conhecida, mas lindíssima. Vale a pena vocês ouvirem essa música, eu deixei aqui para vocês, bem legal. Essa é a quarta música. Depois,
I've That Seen a Movie Too é uma das músicas preferidas minha do álbum, também não é uma música tão conhecida assim, mas eu considero uma das mais lindas. Vocês vão ouvir aí a letra também, é uma letra que fala, né, de uma pessoa que está falando da outra, dizendo que ela já viu esse filme, que a atitude daquela pessoa não mudou, que ela já está cansado de ver, que ela não iria mudar. E aí é uma letra meio romântica e tal, tem uma melodia lindíssima, e vocês vão poder conhecer essa música. Quem não conhece, é imperdível, música lindíssima do Elton e do Bernie Taupin. Depois vem Sweet Painted Lady, é uma música também, uma balada maravilhosa também, que fala lá de marinheiros que voltam lá do mar, e quando eles vêm para a terra, eles acabam se relacionando com as prostitutas, muita bebida e tal. E aí tem muito embalo do mar, tem as gaivotas, tem uma sonoridade bem bonita. A música acabou até sendo ofuscada por outras músicas, mas é uma balada lindíssima, bem típica lá dos anos 70. Tá aí, dentro do Goodbye on a Brick Road, Sweet Painted Lady. All the Girls Love Alice. Todas as garotas gostam de Alice. E aí também era a história de uma menina lá, que era muito jovem, muito bonita, que era adorada por tudo. Depois ela acaba se prostituindo e tal. Uma música bem legal, bem rock. Tem muita bateria, tem muita guitarra do David Johnstone também, maravilhoso. E o Elton no seu auge lá, vocal, agudo, cantando esse rock, muito legal. All the Girls Love Alice, vale a pena conhecer. Depois tem outro clássico aqui também, que é bem pesado também, um rock e tal. Bem legal, que eu vou deixar uma versão aqui na descrição. Todas essas músicas eu vou deixar aqui na descrição embaixo. Essa aqui tem uma orquestra que toca junto e tal. Muito legal também, Saturday Night Alright for Fighting. Que o Bernie fala um pouco lá do sábado à noite, das brigas, dos embates que tinham lá nos pubs londrinos. O Bernie, só para lembrar, o Bernie ele morava no campo, ele veio muito depois para a cidade, ele era conhecido lá como o cowboy, né? E aí ele veio se encantar lá com os pubs ingleses, acabou conhecendo o Elton e virou aí o grande letrista. Então esse Saturday Night Alright for Fighting fala um pouco dessas aventuras adolescentes aí do Bernie, com a melodia incrível do Elton John. Tem uma guitarra fantástica e a bateria também do Nigel Olsson. E a guitarra, óbvio, do David Johnstone, um craque na guitarra. Depois a gente vem com Roy Rogers. Roy Rogers era uma homenagem também, voltando um pouco aí à infância dos dois. Roy Rogers era um ator, cantor de música country, fazia filmes country americano. Fez muitos filmes, aí fazia muito filme lá para série da TV, lá na década de 50. E aí o Elton ouvia muito o Roy Rogers, todo dia ele ouvia, e ele assistia também na TV. O Roy Rogers era o grande herói dele. Então uma balada também que já cantou pouco nos shows dele, mas é uma música lindíssima, Roy Rogers, um vocal do Elton também maravilhoso. Vale a pena vocês conhecer Roy Rogers. E depois, para encerrar, nós vamos deixar aqui, eu já deixei numa outra vez aqui, até quando eu estava homenageando aqui o meu amigo, o aniversário dele, o Edson, eu coloquei a música Harmony, que era a música preferida dele, junto com a Funeral for a Friend. E a gente ouvia muito essa música, uma música lindíssima, que eu vou deixar aqui, nada melhor do que encerrar esse descasso, esse álbum aqui do Elton John com Harmony. É uma música que tem uma orquestra, um backing vocal maravilhoso, uma orquestra que dá um tom, uma doçura, uma harmonia muito grande na música. Então, fica aqui essa grande lembrança do meu amigo Edson com Harmony e o disco. Então, fica aqui a lembrança desse álbum maravilhoso, Goodbye Yellow Brick Road, um álbum duplo do Elton John que está fazendo 50 anos. Um disco maravilhoso, vale a pena vocês entrarem aí nos streaming e ouvirem outras músicas. Eu só deixei 10, tem mais 7 músicas maravilhosas aqui para vocês poderem vir. Vou deixar na descrição essas 10 que eu comentei aqui, grande sucesso do Elton John. Então,
Um grande abraço, grandes lembranças aí de quando eu comprei com o meu amigo Edson. E esse disco maravilhoso foi o disco que me embalou pela primeira vez aí a conhecer a obra do Elton, que todo mundo sabe que é encantadora. Um dos maiores artistas de todos os tempos. Fica aqui então essa grande lembrança dos 50 anos. Um grande abraço a todos, boa audição, tem aí na descrição e até a próxima postagem.